Nem tudo é autismo. Hoje eu vou contar 2 casos clínicos que eu já atendi para mostrar que muitas vezes as pessoas chegam achando que o filho tem autismo e na verdade é outro diagnóstico. Bora brincar! O primeiro caso foi de uma criança de 1 ano e 4 meses que chegou com os pais muito preocupados. Eles estavam dizendo para mim que essa criança não tinha interesse por brincadeiras, que ela ficava muito apática em relação às atividades do dia a dia, que quando eles queriam brincar ou quando eles faziam gracinha, ela não tinha tanta reciprocidade com eles. E quando eu perguntei, tem algum movimento repetitivo? Não, doutora, não tem nenhum movimento repetitivo. Tem alguma forma de falar repetitiva? Não, doutora, não tem. Tem algum interesse específico? A criança gosta de brincar só daquela mesma coisa? Ou fica muito perseverando no desejo? Não, também não tem isso. Então quer dizer, o item de ter interesses restritos e comportamentos repetitivos não estava se preenchendo. Segundo o DSM-5, esse é um item essencial para a gente fechar o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo. Também perguntei para a família, quando vocês chamam, a criança olha? Sim, quando a gente chama ela costuma olhar, mas muitas outras vezes ela não olha. Então eles ficaram um pouco confusos em relação ao quanto que essa criança respondia quando chamado pelo nome. Na história pregressa dessa criança, história gestacional, não tinha nenhum indício de fator de risco. Na história familiar também não tinha nenhum indício relacionado ao transtorno do espectro do autismo. Não que isso seja um fator essencial, porque muitas vezes as pessoas antes não davam diagnóstico de alguns casos de autismo leve, mas a família falou que não tinha nenhum caso suspeito. Quando também eu perguntei sobre outras alterações que poderiam estar relacionadas, sobre, por exemplo, seletividade alimentar, eles falaram que sim, a criança tinha uma dificuldade para comer frutas, verduras, legumes, o que muitas vezes é muito comum em crianças pequenas, ok? E a família dava muitos alimentos mais açucarados, muitos alimentos condimentados. Então, quando a gente oferece para a criança pequena alimentos muito açucarados e muito condimentados, a gente treina esse paladar e essa criança vai ter sim dificuldade às vezes de aceitar uma maçã, porque quem toma um iogurte muito doce não vai achar muita graça em uma maçã, não é mesmo? Então essa criança tinha uma certa resistência a alguns alimentos, mas ela não tinha outras questões sensoriais. Em relação ao sono, tinha algumas dificuldades sim, tá? E não tinha nenhum quadro assim de convulsão ou de alguma infecção do sistema nervoso central, nada disso. Quando eu fui para o exame físico dessa criança, eu detectei algumas alterações sutis e na hora da hipótese diagnóstica eu questionei se ela tinha alguma condição clínica que pudesse estar gerando esse transtorno do desenvolvimento neuropsicomotor. Então ela tinha um atraso evidente. Esse atraso ele é detectado quando você avalia a criança dentro de escalas específicas. Então tem escala, o que é que eu espero para uma criança dessa idade? Em relação ao comportamento, em relação à comunicação, em relação à socialização, em relação à brincadeira. Então fui avaliando item por item, tá? Em relação à parte motora, motricidade grossa, motricidade fina, exame neurológico completo. E a partir daí eu pedi alguns exames, porque a minha suspeita era de alguma alteração clínica. E eu estou fazendo um suspense aqui. Quando essa criança foi avaliada e solicitado os exames, eu já orientei a família sobre a importância de uma estimulação imediata, porque a gente não precisa de esperar fechar o diagnóstico específico. Se eu vejo que essa criança tem atraso, o seu cérebro precisa de tratamento. Qual é o tratamento do cérebro? Estímulo. Então isso é indiscutível. Então o termo que eu uso é estimulação a tempo, não é estimulação precoce, porque já passou da fase dela adquirir algumas habilidades. Por exemplo, se a criança não falava nenhuma palavra nessa idade, nem papá, nem mamã, essa criança não conseguia brincar direito como esperado para a idade.
Ela já andava, mas ainda tinha uma instabilidade de tronco, mas poderia ser até normal, mas ela já trocava passinhos, mas essa criança, então ela tinha um atraso do desenvolvimento que estava além, porque a família estimulava, então estava além do que esperado em relação ao ambiente dela. E a partir daí, então, eu pedi os exames, orientei a família sobre uma intervenção imediata, interdisciplinar, adequada para as necessidades atuais dessa criança e também orientei a família sobre estimulação no dia a dia, sobre brincadeiras, sobre fim de semana rico de estímulos. E logo em seguida, depois de alguns dias, essa criança voltou com os primeiros exames que eu solicitei. Quando essa criança voltou, eu vi que o diagnóstico dela era hipotireoidismo. Então essa criança tinha um hipotireoidismo e a partir daí eu fiz um encaminhamento para endocrinologista e a gente iniciou o tratamento dessa criança junto com a intervenção. E quando a gente tratou essa questão hormonal, essa criança deu um salto de desenvolvimento. Então esse primeiro caso deixa bem claro a importância da gente fazer uma avaliação clínica e não ficar preso apenas a algum atraso ou outro. Porque se a criança tem uma condição clínica como um transtorno hormonal, por exemplo, ela vai sim ter atraso global do desenvolvimento e esse atraso não vai ser superado se for só com a terapia e se a gente não fizer um tratamento, nesse caso, por exemplo, da gente repor o hormônio que essa criança está tendo falta, tá? Então esse é o primeiro caso. Foi muito importante essa intervenção rápida, a família detectou rápido que estava com atraso, a gente interviu rápido, a gente conseguiu ajudar essa criança a alcançar o máximo do seu potencial de desenvolvimento. O outro caso que eu vou contar aqui agora foi de uma criança que chegou com 2 anos e 5 meses. Essa criança chegou pra gente com um quadro também de encaminhamento da escola por uma suspeita que ela poderia ter atraso de desenvolvimento e que poderia ser autismo. Então, de novo, fiz toda a anamnese, fiz a investigação através dos instrumentos específicos, fiz a avaliação em relação se essa criança tinha estímulos ou não no dia a dia, se essa criança fazia gestos, né, nos primeiros meses lá, né, que a gente tem os 16 gestos aos 16 meses, que tem um outro vídeo aí no nosso canal explicando sobre esse protocolo, que é um protocolo internacional, 16 Gestures in 16 Months. Então está aí no nosso canal, assistam. E então eu avaliei os gestos, essa criança tinha os gestos ok, tá. Eu avaliei a resposta dessa criança. Quando vocês chamam pelo nome, ela olha? Sim, ela olha. Quando você pede para ela, vai ali, pega seu sapato e traz para a mamãe. Sim, ela traz. Quando você pede para ir lá pegar a chave do carro e abrir a porta para passear. Sim, doutora, ela obedece, ela entende e obedece. E aí, então, fazendo toda a investigação, avaliando se essa criança gostava de brincar, como que era a brincadeira apropriada para a idade. Mas essa criança não falava. Essa criança não fala, doutor, e às vezes ela tem comportamentos de nervosismo. Então, junta aí o atraso da fala com alguns comportamentos inapropriados, muitas pessoas pensam no autismo, tá? E essa criança não tinha dificuldades sensoriais e essa criança, então, no final, né, depois de história pregressa, sem nenhuma alteração, nenhuma evidência de infecção congênita na gravidez, não tinha prematuridade, não tinha nenhuma alteração. E na história familiar, tinha história de pessoas com atraso da fala e que depois tiveram dificuldades para falar. E no exame físico, eu vi uma criança alegre, olhando nos olhos, sustentando o olhar, brincando e tentando compensar o déficit da linguagem verbal com o gestual. Então ela fazia, por exemplo, ela queria o dinossauro, ela apontava o dinossauro, fazia e apontava o dinossauro e olhava para mim e sorria. Então, quer dizer, essa criança tem um contato ocular, tem uma reciprocidade, tenta se comunicar através de gestos. No exame físico detalhado, houve então uma suspeita de que essa criança poderia ter um transtorno específico da linguagem, da comunicação.
tá? Porque ela tinha uma linguagem receptiva muito melhor que a expressiva, ela compensava esse déficit da linguagem verbal com o gestual e ela tinha algumas dificuldades, ela pronunciava algumas sílabas, mas ela tinha algumas dificuldades para pronunciar mesmo aquelas sílabas que para ela já eram do dia a dia. E essa criança, claro, a gente precisa pedir uma avaliação auditiva para ver se ela tem alguma alteração, apesar da família falar que ela escuta bem, eu estar vendo lá na consulta que ela escuta bem, que ela está respondendo, mas a gente precisa de uma avaliação auditiva formal. E essa criança, então, foi encaminhada também para uma intervenção a tempo, tá? E junto com a fonoaudiologia pediu uma avaliação formal e também uma estimulação global dessa criança, orientação à família, sobre brincadeira no dia a dia, sobre como estimular essa criança sem também exigir dela algo que ela ainda não seja capaz de alcançar ou de responder. Então, traçamos os objetivos de acordo com o que seria possível dentro do seu quadro do desenvolvimento e não dentro da sua idade. E a partir daí, a suspeita principal seria desse transtorno específico da linguagem, pensando muito em um quadro de apraxia da fala. Então, essa criança, ao longo dos anos, ela foi acompanhada e depois do acompanhamento de métodos específicos de estimulação, a gente fechou o diagnóstico, sim, de apraxia da fala em um momento posterior, uma idade mais avançada. Então, o que eu estou trazendo aqui hoje, e a gente vai abrir esse quadro, é que muitas vezes essas crianças, elas são taxadas como autistas, mas elas não têm autismo. E que para o diagnóstico de autismo a gente tem que ter critérios específicos. Tem que ter uma anamnese muito bem feita, tem que ter escalas direcionadas, tem que ter diagnósticos diferenciais, tem que ter um exame físico muito detalhado, alguns exames complementares a depender da criança, ok? E aqui eu tô dando só um resumo, porque é muito mais amplo e muito mais complexo. Esses casos são casos que demoram horas para a gente poder fazer a avaliação, para a gente poder fazer o plano de intervenção, para a gente intervir, para a gente retornar e reavaliar. A família precisa de um empenho muito grande, a gente precisa de acolher essa família para poder ajudar. E não é também que não é autismo, então não tem que se preocupar. Não, tem que se preocupar e tem que cuidar. Então, qualquer atraso do desenvolvimento tem que ser cuidado imediatamente. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns casos, ok? Clínicos, para que a gente consiga abrir a cabeça e pensar e levar aí para os médicos que estão avaliando os filhos de vocês, se eles estão pensando também em outras possibilidades. Não é para chegar e falar assim, pode ser hipotireoidismo, pode ser apraxia, mas entender assim, doutor, quais são os diagnósticos diferenciais? E o que a gente tem que fazer a partir desse momento, tá bom? As nossas crianças agradecem. Tem aí no nosso canal os outros vídeos sobre os sinais de autismo em bebês e sinais de autismo em crianças. Não percam. Até o próximo.